Marcelli, formada em fonoaudiologia e com especialização em voz, também pela Clean Voice. Então, essa mesma palestra ela já fez há uns 5 ou 6 anos atrás aqui conosco, né, exatamente para a primeira turma do curso de licenciatura em música, né? E agora aproveitei para acho que talvez com exceção do Michael, né? Essa turma não assistiu essa palestra. Pô, vou aproveitar. Foi uma palestra tão legal que eu acho que vale a pena a gente repeti-la, né? Se bem que dificilmente vai ser igual, né? De 6 anos depois, vamos ter coisas novas aqui, com certeza. Então, já falei bastante, vou deixar vocês agora com a Marcele. Né? Marcele, se quiser falar mais alguma coisa também sobre a formação, sobre alguma coisa aí que você acha importante antes de começar a palestra, fique à vontade. Você já é de casa, querida nossa aí, tá bom? À vontade. Você me ajuda, porque eu gosto de fazer essa pergunta antes de começar. Quem toca instrumento e quem usa a voz cantando? Levantem as mãos aí, me dá uma média aí. Ó. Calma, peraí. Quem canta? Só canta, coral ou canta? Ó. E quem... Dessa turma que está aqui presente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Fala a verdade, Graciete. 7 estão cantando e só 2 são mais instrumentistas. Sim. Por quê? Porque quando tem muito instrumentista, eu tenho que assim, falar com muito mais cuidado, porque tem algumas palavras, alguns vocabulários muito comuns aos cantores e que o instrumentista não vivencia, então eu vou dando exemplos que eles também possam entender. Mas se não entender, pode perguntar, tá bom? Perfeito. Vou tentar compartilhar já a tela, porque aí eles já vão acompanhando, Gastão. Perfeito. Então, o Gastão já disse a importância da higiene vocal. E, como ele disse, sim, nesse período todo já tem, né? Sempre a ciência é uma beleza, né? A gente vai estudando, vai aprimorando e vai modificando muitas coisas. O que tem surgido bastante é muita informação por conta das novas tecnologias, das novas formas de ver, de visualizar o corpo humano em funcionamento. Então, a anatomofisiologia está sendo muito mais fácil para a gente investigar, ver como que é produzido, como que acontece durante o processo que está acontecendo. Então, antes a gente conseguia já ter uma noção, vendo, por exemplo, um raio-x, que era videofluoroscopia. Hoje a gente consegue ver com ressonância todo o funcionamento mesmo do trato vocal e dos cantores. Eu já trouxe algumas coisas dessas para vocês, bem como todas as formas de tratamento ou de embelezamento da voz, que também aprimorou. Gastão, eu agora também trabalho com a laser terapia, o uso da técnica do laser, eu também sou laser terapeuta, o quanto essa irradiação do laser, dessa luz vermelha, favorece aí a cura de forma específica, mas também o aprimoramento e embelezamento da voz, viu? É uma novidade também para a voz, né? E todo o processo que isso desenvolve, que aprimora e que desenvolve a voz. Então, vamos lá. Que para mim é uma novidade, não tinha nem ideia de que você trabalhava diretamente com laser, né, para esse efeito. Sim, também para esse. Como eles estão longe, Gastão, a sua carinha aí vai me dar um norte, tá bom? Se entenderam, se não entenderam, tá? Eu gosto muito dessa citação do Paulo e da Belal, e a Belal é uma fonoaudióloga e o Paulo Pontes é um otorrino. Eles sempre escrevem juntos muitos textos e muitas coisas sobre voz. E ela começa dando essa citação, né? Ela faz parte da nossa existência, ela está presente em todos os momentos. Como eu perguntei quem cantava, mas mesmo quem não canta, utiliza a voz o tempo todo, né? Seja na comunicação, seja muitas vezes nas formas de trabalho. Existem os trabalhos específicos com a voz, como é o advogado, como é um telemarketing, um vendedor,
mas para a nossa comunicação e vivência, convivência social, de forma específica, a gente usa a voz. E ela se modifica constantemente. O Gastão acabou de dizer que a voz dele está modificada, né? E ela vai se modificar pela idade, pela saúde física, caso do Gastão, pela história pessoal, porque as emoções interferem na nossa produção da voz. Então, é bem nítido, principalmente para quem nos conhece, quando estamos tristes, né? Alguém já sabe, pela sua voz eu notei que você está triste, né? A gente denuncia. Tem um livro também muito legal que fala, sua voz está traindo você, que vai abordar exatamente essa vertente, né? De como que a gente consegue passar a nossa história pessoal, a nossa emoção, através da voz. Então, ela vai ter modificações por condições ambientais, também aí a causa do Gastão provável. E a situação e contexto de comunicação também. Óbvio que se você estiver muito aborrecido, você vai ter uma mudança na sua voz. Então, ela é muito dinâmica. Ela é passível de modificações. E a anatomofisiologia da laringe, que é o que eu estava falando para vocês, vai exatamente nos mostrar isso. Como é produzida a voz? Ela é produzida na nossa laringe, né, que fica exatamente aqui no pescoço. Ela é produzida através, eu botei uns tópicos aqui, eu não vou destrinchar muito eles, tá? Porque a parte final vocês vão gostar mais, mas eu estou aberta a tirar dúvidas. Então, a nossa laringe é constituída por cartilagens, por músculos, por ligamentos, juntas, membranas e por toda a inervação. A laringe, ela não é fixa, né? Como você pensa aí no seu osso fêmur, ou como está o coração dentro da cavidade torácica. Ela é suspensa por músculos, por membranas, por esses ligamentos, e ela está inserida entre cartilagens. Tudo isso para que a gente consiga ter mobilidade, movimento. Então, eu gosto muito de fazer isso, né, que você consegue fazer em você mesmo e sentir a sua movimentação. Ó. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, para o pessoal poder ver. Né? Coisa que normalmente a gente não faz, né, com o nosso... E se você segurar e achar aí o seu pomo de Adão, né? É como é chamado a quilha, a pontinha da cartilagem tireoide, conhecida popularmente pomo de Adão. Quando a gente engole, a gente sente que ela eleva e abaixa, né? Isso de forma muito visível, qualquer um pode ver e perceber como que ela é solta, ela não é fixa. Para quê? Para proporcionar os ajustes que são necessários para a voz falada, mas principalmente para a voz cantada. Todos os ajustes que vocês necessitam fazer na hora de cantar se dá através de contração, de extensão, né? Estica, de alongar músculos ou tensionar músculos, mover, abaixar as cartilagens, e aí nós vamos começando a produzir a voz. Vamos ver um vídeo bem legal mostrando toda essa galera aí. Eu vou colocar para vocês terem uma visualização, né, da parte interna. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vai aparecer por dentro agora, tá bom, gente? Perfeito. Olha aí as cartilagens, a tireoide, a membrana, a cartilagem tricóide, que é como um anelzinho, onde ela se liga aqui com a traqueia, em outra visão, olhando de cima, para que vocês possam ver as cartilagens e as membranas. Vai mostrar de forma sequencial agora os músculos. Olha aí o músculo vocal, ó. E toda a musculatura que favorece... Aqui, ó, o músculo vocal em outra posição. E todos os músculozinhos que estão aparecendo aqui vermelhos, né? Cada um deles, em sua função, vão proporcionar abrir, fechar, esticar, alongar, ou seja, falando para os cantores, agudos, graves, médios, sussurro ou pianíssimo. Sim? Deu para ver? Eu não quis ficar nomeando, dando aula de anatomia para vocês, mas é através desse grupo aí importante que a nossa voz
acontece? Deixa eu voltar lá. Isso. Sim. Então, vamos lá, rapidamente. O ar que a gente inspira e entra para os nossos pulmões, na hora que nós expiramos, né, que o ar sai, ele sobe a laringe e as nossas cordas vocais que estão na posição horizontal, né, o ar que vem de baixo proporciona uma movimentação das pregas vocais a ponto de passar em quilômetros por hora esse ar, à medida que a gente fecha, né, que a musculatura e mais as membranas fazem esse fechamento, a passagem do ar é tão rápida, com tanta velocidade, que consegue fazer vibrar essa estrutura, chamado efeito de Bernoulli. Até a gente conhece esse efeito quando a gente pega um balão de aniversário, né, e fecha a ponta e faz aquele barulhinho irritante. É esse efeito aí. Então, o ar, o fechamento da passagem do ar produz a vibração das pregas vocais. Mas isso daí é o início da produção vocal. É o momento em que a voz é produzida a grosso modo. É o primeiro momento de produção de som. A gente chama também de som fundamental, né? Para quem toca o instrumento, esse som fundamental, essa fundamental é formada aí nessa hora. Mas a partir daí, dessa produção desse som, o ar e o som começam a subir a laringe e vai chegar às outras cavidades que nós vamos ver no próximo slide. Chegamos aí. A anatomia da corda vocal, né, para vocês verem a parte... Vocês já viram, mas essa figurinha é bem legal para mostrar que ela tem camadas, né? Ela não é só músculo, ela tem várias camadas, e essas camadas é que dão para nós a beleza do som produzido, viu? Então, à medida que as nossas camadas estão saudáveis, nós conseguimos produzir uma melhor qualidade do som, um melhor timbre, uma melhor sonoridade, porque aí, quando esse ar passa, a gente consegue fazer um número muito grande de vibrações, de movimentações de abre e fecha, porque ela não abre, a gente imagina que ela abre e fecha conjuntamente, mas ela vibra formando um efeito cascata, né, de cima para baixo. Eu não consegui colocar para vocês o vídeo mostrando esse movimento da prega vocal, mas é fácil de encontrar no YouTube. E nesse momento que a gente consegue ter essa visão, essa imagem, são essas camadas que estão se movimentando. Para mim, é um balé que elas estão fazendo, né? Dançando. Então, eu estava falando que, à medida que o ar passa, né, esse som vai sendo modificado, e é a laringe que fez o som, mas é o trato vocal, ou seja, a partir que o som começa a subir, que vai produzir a voz do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente ouve, do jeito que a gente gosta de usar e precisa usar. Então, a voz, ela vai crescer e vai ganhar à medida em que vai subindo a nossa cabeça, vamos assim chamar, né? Ela vai fazendo um efeito físico de criação de ondas. Essas ondas, para quem toca instrumento de sopro, é muito parecido. É um tubo que o primeiro som é formado e ela vai fazendo formantes, ela vai fazendo novas ondas sonoras que vai criando novos formantes, e aí aquela ação, a onda sonora que bate em uma região, refrata e bate na outra, então vai formando cada vez mais formantes e formantes, ressonando, ressoando e criando o som único e belo da voz. E o vídeo, temos mais vídeos aí que eu vou ter que fazer aquele efeito, né, Gastão? Que eu quero mostrar para vocês, mostrando exatamente isso. Como é produzida a voz saindo para vocês, que eu vou mostrar. Esse não tem áudio, tá? Mostrando a ressonância. Olha lá, o som foi produzido ali na laringe, ali na prega vocal, e ele subindo, formando as ondas, né? As ondas sonoras que batem, refratam, e vai produzindo, nós chamamos esse efeito de ressonância, e é isso que dá a qualidade. É o mesmo efeito que vai acontecer
que a gente diferencia os sons dos instrumentos, né? De acordo com o tipo de cavidade, de espaço que esse ar, que esse som atinge no espaço do seu instrumento e vai provocar aí a mudança, né? O mais agudo, o sax, por exemplo, né? Não é isso? Tem o tenor, tem o barítono também, tem os mesmos nomes dos naipes das vozes, né? Exato. Deixa eu botar o outro videozinho para vocês. Gente, eu trouxe o vídeo porque eu acho que a imagem fala muito. Esse vídeo que vocês vão ver é a produção do som, né? São vários cantores que vão aparecer, eles estarão cantando, e vocês vão poder visualizar a movimentação que ocorre de língua, de lábios, e da produção do som, como que modifica à medida que a gente modifica essas estruturas que eu estava falando, depois da produção sonora da laringe, toda a parte que vai produzir a diferença, a beleza, a qualidade, o timbre do som, é exatamente as estruturas acima da laringe. Língua, lábios, bochecha, o palato, né, o céu da boca, as nossas cavidades nasais, que quando estamos resfriados fica bem cheio, né, que nos dá a sinusite. Posso mostrar? Posso abrir o vídeo? Olha a movimentação da língua. Pop rock. Musical. Yodeling. Overtone singing. And beatboxing. Muito legal, né? Sim, sim. Estava gostando de ver. Gostei especialmente do primeiro, né, que tem um som mais clássico. Tá vendo? O pessoal que fez o curso aí comigo, está fazendo o curso, né? Quando vê a posição da vogal I, né, a posição da língua lá em cima, né, quase fechando lá em cima, né? Ah, obrigado. Exatamente, por isso que eu falei, eu tenho que levar esses vídeos, porque vocês fazem o coral, vocês fazem todo um estudo da produção da voz de forma mais erudita, mais chamada, né? Alguns chamam clássica. E quando eu falava dos ajustes, são exatamente esses movimentos que vocês realizam que fazem os ajustes e que fazem toda a mudança, a modificação e a beleza da voz. E vimos também na parte mais popular o que movimentos que a gente consegue realizar e que produção conseguimos tirar a partir da movimentação não mais laríngea, mas das estruturas acima da laringe, supraláríngeas, né? Onde nós conseguimos, como eu estava falando, melhorar a ressonância, a qualidade, a beleza, a projeção também, tá? É muito importante para o coral. A projeção vocal se dá a parte de cima, a cabeça, com as nossas cavidades. Quando a gente fala, né, ouve falar assim, joga para a cabeça, joga para cima, joga para ali, é utilizar toda a musculatura, toda a estrutura óssea da face, do rosto, toda a movimentação de lábios, língua e bochecha, que vão acrescentar, melhorar, amplificar e modificar a voz. Certo, gente? Dúvidas? Rapidamente, voz profissional é chamada voz profissional aquele que usa a sua voz como forma de trabalho e que é remunerado. E voz cantada profissional, a mesma coisa. Sim, porque existem os amadores, existem os cantores de chuveiro, né? Quem trabalha com isso aí ganha esse título profissional, tá? Voz cantada e voz falada, tem diferença ou não tem diferença? Diferente ou não diferente? Pergunta para vocês. Muito demais. Muito demais. Apesar de utilizar a mesma anatomia,
já estávamos falando isso, né? Mas só com a nível de tirar dúvida, de dar uma informação a mais, eu poderia dizer para vocês. A voz falada, nós utilizamos, às vezes, comparando com o piano, 2 oitavas no máximo. E a voz cantada, dependendo do treinamento, pode chegar a 3, 4 oitavas, né? Faladas. Né? E uma pessoa que usa 2 oitavas falando é um contador de histórias. Nós, meros mortais, falando assim, a gente usa, às vezes, 3, 4 notas. Não chegamos nem a usar 1 oitava falando. Então, a utilização vocal, a necessidade de treinamento, a necessidade de cuidado e a utilização de forma maciça ocorre na voz cantada. E isso interfere, né? Eu fiz essa fotinha aí para a gente ilustrar, mas essa cantora, se eu não me engano, é a Cecília Bartoli. Então, a minha é Cecília Bacelar, entendeu? É o nome da filha dela, Cecília. Mais velha. É a filha mais velha. E o uso da voz cantada, da falada também, necessita de uma boa hidratação, nós vamos falar mais à frente, e alimentação também. Existe um gasto calórico muito grande, é um gasto energético muito grande para produzir a voz cantada. Tanto que a galera que usa a voz com muito tempo, né, muita utilização, por exemplo, os cantores de ópera que estão em apresentação, que tem duração de 1, 2 horas de apresentação, ou no popular aí o povo do Axé Music, que tem suas micaretas, suas apresentações de horas cantando, necessitam de muito preparo, de muito apoio, de uma boa alimentação e hidratação. Sim? Então, só para falar basicamente isso para vocês. Essa frase é bem bonitinha, viu? Nascemos com instrumento musical, embora possamos passar uma vida inteira sem conhecê-la e utilizá-la como tal, né? Saiu ali como tal. Canto coral. São algumas dicas, algumas informações, mas nós vamos discutir melhor mais lá na frente. Quando eu fiz a minha faculdade, eu era muito fã do canto coral, ainda sou, viu, Gastão? Então, eu fui fazer um estudo do histórico do canto coral e me deparei com essa frase, né? É o mais antigo entre os agentes sonoros coletivos, né? Então, o ser humano, quando começou a comunicar, uma das primeiras coisas que aconteceu foi se agrupar para cantar. Então, isso é bem interessante, viu? Bom, problemas comuns em um coral. Que vai acontecer problemas na voz do cantor, né? Podem acontecer, não vai, né? Não é uma ordem, né? São coisas que podem favorecer a frequência de ensaios e, nos ensaios, outras atividades que envolvem o canto, né? Então, se ele é professor e ele canta no canto coral, se ele já utiliza a voz fora o canto, ele tem mais probabilidade de desenvolver problemas. Aí a informação. A reciclagem de coralistas, né? Como o coro muitas vezes muda muito os cantores, isso vai sobrecarregar alguém, porque alguém pode estar sendo sobrecarregado, precisando ser deslocado da sua área para cantar em outro naipe, em outro momento. Ele é o único que tem a extensão, que aguenta, então, muitas vezes pode sobrecarregar uns mais que outros. A maturidade vocal, porque às vezes essa pessoa não tem muito preparo ou está imatura a sua voz, e a discrepância vocal também. Eu vou dar um exemplo de uns amigos, eu cheguei a cantar um pouquinho, e ele era muito baixo, ele tinha o baixo dele era muito sonoro, então ele ficava sozinho muitas vezes, e aí ele tentava cantar a escala acima, então ele sofria bastante, eu vi o sofrimento dele, né? Não conseguia se encaixar.
Isso porque ele não estava em coral, viu, gente? Se ele tivesse em coral, ele seria, sim, a pérola, mas ele não estava cantando no coral, então ele tentava ajustar a sua discrepância, né? Seu grave lindo, mas que acabava sobressaindo e ele tentava vir para os agudos. Vozes intermediárias, porque elas geralmente migram, né? Vão para mais agudo ou mais grave. Desconhecer o local da apresentação, isso é seríssimo, porque talvez necessitasse de microfonação e aí você não sabia, não levou, então vai ter uma exigência. A roupa, o tipo de roupa que usa, que pode dificultar a respiração ou a postura do coralista. E as viagens, né, de acordo com a mudança climática, podem produzir aí abuso vocal e alimentação não adequada. Eu fiz rapidamente o desgaste do regente, né, regente? O regente, quando ele está desgastado, ele faz o couro desgastar-se também, coitado. Ainda mais quando ele já é gastão, né? Ainda mais como... Aí o desgaste fica desgastão, tá? Entendi. Exato. Horrível. Né? Tive que fazer essa piada antes que algum... Eu tenho alguns aqui que são uns piadistas horrorosos, piores do que eu. Horrível essa. Bom, essa pincelada no canto coral, porque na última turma, me perdoe, eu nem te fiz essa pergunta, a maioria participava do coral, né? Mas eu sei que a formação da Faculdade de Música, UCP, prioriza o coral. Então, por isso que vocês são a minha paixão, viu? Então, essas informações são problemas comuns em um coral que podem ser comuns também em outros momentos, entre outros músicos, entre outros grupos musicais, mas é mais características do coral e nós vamos agora ao que interessa, né? A higiene vocal, os cuidados com a voz. Dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz, é um dia que foi escolhido para poder falar dos cuidados da voz. E o cuidado maior da voz chama higiene vocal, que nada mais é que isso, é aprender a cuidar o que prejudica, o que ajuda, o que favorece, o que desfavorece o uso da voz. Então, vamos lá, um a um. Pigarrear. Por que pigarrear prejudica a voz? Porque quando a gente pigarreia, vou fazer um pigarro aqui, a gente faz uma grande trombada das estruturas vocais, né? As cartilagens se unem violentamente para formar um fechamento muito abrupto da corda vocal. Então, ela dá uma trombada. A mesma coisa acontece durante o grito. Então, o pigarro e o grito fazem trombadas, porém, a trombada do pigarro é uma e do grito é mais intensa, mas as duas fazem a mesma coisa, já até ter colocado juntinho. Só que geralmente quem pigarreia está tentando retirar alguma secreção, né? É comum no fumante, mas quando estamos em quadros gripais, ou, como disse o Gastão aí, por questão apenas de mudança climática, que o nosso corpo tenta se defender produzindo secreção, a nossa tendência é tentar retirar a secreção que está acumulada na laringe. E aí a gente acaba pigarreando. E isso, ao longo do dia, muitos pigarros vai provocar um inchaço na corda vocal, que a gente chama de edema, vai provocar um desgaste. Então, se é o dia da apresentação, então a voz que já estava ruim, porque está cheia de secreção, ela pode piorar por conta do excesso de pigarro. Como resolver o quesito pigarro? É para puxar e engolir. E hidratar bastante, porque a secreção fica mais fluida. Não sei se vai estar lá na frente, mas eu já falo agora. Alguns alimentos são chamados de adstringentes, porque eles ajudam a limpar e a fluidificar mais ainda a secreção. Falei da água, mas a maçã também é uma grande aliada, bem como o mel, porque eles ajudam a limpar e a favorecer essa descida mais suave dessas secreções e elas não se acumularem aqui. Então, em vez de pigarrear, funga, puxa, engole. Beleza? Gritar, já que eu já iniciei, se possível não gritar, deixa gritar só se for em casos de pedir socorro, porque é um abuso muito grande. Inclusive, existe eu acho que eu tenho a foto, depois eu mostro para vocês,
um problema vocal chamado pólipo, ele é chamado até de problema vocal do cantor de rock, porque o cantor de rock grita. Porque após um grito, ou do torcedor, do cantor de rock ou do torcedor, porque após gritar, você pode produzir o pólipo, tá? É um rompimento e a produção de uma massa na estrutura da corda vocal e que não fica bem, dá uma melhorada com a fono, mas é cirúrgico muitas vezes. Então, olha a importância do não gritar. Falta de repouso adequado, eu coloquei como um cuidado. Fala. Só interromper. Você estava falando isso sobre gritar e falando sobre o torcedor. Eu só lembrando isso, que é um fato que eu já vi acontecer. Um excelente cantor do coral que arrebentou, meio que destruiu sua voz numa Copa do Mundo. Né? Ele teve esse problema numa Copa do Mundo. O cara errando que nem um louco durante um jogo, o cara ferrou a voz que ele ficou anos, levou anos para poder recuperar, né, a qualidade da voz dele fazendo fonoaudiologia e teve que fazer cirurgia também para poder ter essa recuperação. E agora, isso só como um exemplo, anedótico aí dessa coisa, né? Mas é engraçado, você começa a falar do pigarro, dessa vontade de pigarrear, e aí parece que é psicológico, né? Parece que começa a estimular. Eu já estava com vontade aqui, eu fico aqui me segurando. Não tem como. Sim, compreendo. Mas no estado que eu estou, né? Mas vai lá, desculpa te interromper. Vai lá, vai em frente. Não, são informações legais que agregam, né? Que juntam, que viram informações também. Falta de repouso adequado, o que acontece quando a gente não dorme, né, o tempo suficiente? A nossa prega vocal ela tem um poder de regeneração e recuperação, principalmente no tempo do sono. O corpo inteiro, né? Não só a corda, não é a corda vocal, vou botar ela para dormir. Não, você inteiro, enquanto pessoa, se regenera e se recupera. A corda vocal, né? A prega vocal, aliás, caso tenha surgido dúvida, é chamado prega porque ela é uma prega, mas ela ficou popularmente conhecida como corda por se comportar parecido com a corda dos instrumentos de corda, né, no sentido de tensão e não tensão. Porém, é por isso que ela foi conhecida como corda vocal, mas ela não é uma corda, ela é uma prega, né, porque ela é músculo e um monte de camadas que eu já falei sobre isso, mas por isso que ela é chamada de corda, porque ela se comporta parecido, né, à medida que dá mais tensão, vai modificar o timbre, vai ficar mais agudo, mais relaxado, mais grave, como acontece no violão. Correto, doutor Gastão? Então, a falta de repouso, né, não me proporciona recuperar. Então, se eu já vim com o uso contínuo e eu não tive o repouso adequado, ela já vai entrar gastada, né? Gasta. Já vai entrar ruim, já vai entrar devendo, vamos assim dizer. Você não teve o preparo. O nosso corpo como um todo, e falando na prega vocal, porque é músculo, a gente tem bastante informação da fisioterapia ou da galera do esporte. É bem parecido, né? O jogador de futebol ele tem que descansar antes da partida, porque senão, se ele entrar cansado, ele não rende, né? A gente acompanha aí, nem que seja em Copa do Mundo, quando o super jogador, né, o bambambam da equipe já está super cansado, o técnico coloca ele para descansar, porque sabe que ele não vai render para os outros jogos onde ele vai ser importante, ou se aquele é o último jogo, a final, ele quer poupar ele coloca outro jogador para ele recuperar. É mais ou menos assim, a gente precisa de repouso para recuperar as estruturas. Como eu mostrei antes, que ela é cheia de membranas, né? Ela é formada por músculo e membranas, essas membranas, elas se autoprotegem, como no quesito do pigarro, né? A secreção, ela incha para tentar já se proteger. Então, depois que você dorme, ela desincha, ela dá uma desinchada. E a falta do repouso inibe essa proteção própria do organismo, tá? Falar sussurrando ou cochichando, por que isso é ruim? Quando a gente mostrou a corda vocal, quando nós
falamos ou cantamos, acontece fechamento glótico. Então, imaginando que a minha mão é as duas cordas vocais, elas se fecham inteiras. Quando eu sussurro ou cochicho, eu não fecho ela inteiramente, eu fecho só a porção mais anterior, eu deixo aberto essa parte aqui de baixo. Então, eu sobrecarrego só uma parte da estrutura e não a outra. Eu imito a formação de uma fenda glótica. Então, não é legal, principalmente para quem já tem fenda, porque aí eu já tenho a fenda, eu já não fecho completamente e eu sobrecarrego mais ainda essa estrutura. Então, falar cochichado, sussurrado, que para mim dá no mesmo, sussurro ou cochicho, existe uma leve diferença, é um pouquinho mais fechado que a outra, uma fecha mais o meio, a outra fecha mais só a parte mais superior, mas acontece o mesmo efeito de desgaste. Então, a gente pensa que está poupando a voz, mas não está. Então, ao invés de falar sussurrando ou cochichando, no intuito de poupar a voz, é melhor falar, a gente chama de voz de higiene vocal. É uma voz mais articulada e com menos força, né? Então, eu vou falar agora com a voz de higiene vocal, eu tirei um pouquinho da minha entonação. Eu estou falando usando o mínimo possível de voz e articulando mais. É claro que para um professor dar aula desse jeito, só se ele tiver com microfone e com uma boa aparelhagem. Mas na conversa do dia a dia funciona bem, tá? Inclusive, não só funciona, como esse tipo de tratamento é o primeiro tratamento vocal para professores nos Estados Unidos, né? O speech therapist, que lá nos chama fonoaudiólogo, quando chega com um professor, a primeira coisa é 2 semanas de voz de higiene vocal. E já ocorre mudança significativa na vida desse professor, só por utilizar esse tipo de voz, essa voz com menos intensidade, uma voz mais suave. Dúvida? Quer falar? Estou chamando a atenção porque aqui, curiosamente, né, por causa da forma como o Zoom funciona, você fala mais baixo, mas o resultado que sai aqui muda ligeiramente o timbre da voz, mas o volume continua mais ou menos o mesmo, né? Mas é por causa da forma como o Zoom trabalha, né? Ele procura manter sempre... Condensa, ele condensa. O Zoom, todos os equipamentos, inclusive, fazem isso. Sinto muito vocês perderam essa noção. Sim, eles condensam, eles transformam todos iguais, eles me tiram minhas frequências, esses negócios. Bom, mas é isso, é melhor falar com menos intensidade e articular mais do que dar todo o gás que você tem na voz, se você quer poupá-la. Competição sonora, óbvio. Se a gente está falando num lugar barulhento, a gente acaba falando mais alto e gritando para poder sobressair o barulho. Vocês certamente já tiveram essa experiência quando estão numa festa e estão perto da caixa de som ou do grupo que está cantando e a gente começa a gritar ao invés de falar. Aí vira abuso vocal, porque eu estou gritando, não estou falando, estou fazendo competição sonora. Sim, e às vezes o simples fato de estar conversando na beira da rua, né, você já começa a ter que competir com o ruído dos carros, com todo esse tipo de barulho. Aliás, o uso do celular no trânsito, né, andando ou no carro, mesmo ou no ônibus, no caso, não estou falando do condutor, né, mas da pessoa que está se comunicando através do celular e está no trânsito, andando... Está acontecendo um grande abuso vocal, tá? E a pessoa muitas vezes não percebe, porque ela acaba ignorando o ruído do ambiente para poder se concentrar e se fazer ouvir pela pessoa que está no telefone. Então, muito cuidado se você fala muito ao celular na rua, porque a nossa tendência é fazer competição sonora e esforço vocal, pra caramba. Todas essas dicas, né, esses cuidados, é claro que muitas vezes a gente não tem como fugir de um e outro, a gente acaba fazendo, mas assim, fica como grande dica especial se você vai utilizar a voz profissionalmente falando naquele dia. Então, aquele é o dia de poupar, tá? Então, assim, fica com essa dica, né? Ah, eu tenho que falar com quem está com a minha filha em casa e eu vou falar na rua, né? Vai dizer, Marcelo, você não fala? Não sei, eu falo.
Mas é ter esse cuidado, tá? Não é para não fazer, é cuidado, é observar. E tudo tem a ver com quantidade, né? Frequência. Fazer uma vez é uma coisa, fazer todo dia, várias vezes ao dia, é outra coisa, é outro impacto. O Julián que gosta de brincar com essa frase, né? Água demais mata a planta. Exatamente. Um pouco de água uma vez ao dia é uma coisa. Encher de água o tempo todo vai matar a planta, né? Então, guarde essa informação, essas informações. O problema é quando a gente faz isso o tempo todo. Falar fora de sua frequência habitual vai ser bem parecido com cantar fora do seu timbre, né? Do seu naipe. Vai causar abuso vocal, tá? A gente tem um som próprio, que a gente chama na voz falada fundamental, mas no canto também. Você tem a sua área, né? Sua tessitura, sua área de conforto para cantar. E se está preparado, se foi treinado e se fez toda a preparação para cantar, você consegue sim cantar fora da sua frequência sem causar problema nenhum. O problema é falar ou cantar fora da sua frequência habitual sem preparo, sem cuidados, sem se preparar para fazer aquilo, porque aí vira esforço, vira abuso. Imitar vozes e ruídos, tá? A galera que faz imitação, como Tom Cavalcante, eu fui tentar lembrar outros humoristas que gostam de imitar outras pessoas, né, ou imitar ruídos. Se eles fazem a mudança no som da voz para imitar as pessoas, utilizando, a gente fala de fonte e filtro, né? Se eu utilizo a fonte, a laringe, eu estou prejudicando, eu estou fazendo abuso vocal. Se eu utilizo o filtro, ou seja, se eu consigo mudar fazendo ajustes com lábio, com dente, jogando ressonâncias, o que acontece com o cantor, quando ele modifica, faz os ajustes, mudando o filtro, ele não tem problema nenhum. Mas se ele faz modificações na fonte, ou seja, no músculo vocal, com a corda vocal, ele acaba fazendo abuso semelhante ao gritar, semelhante à competição sonora, semelhante ao falar fora da sua frequência, certo? Entendido? Tossir é a mesma história do pigarrear e gritar, é uma grande trombada, mas nós não temos como escapar, ainda mais quando estamos com quadros de resfriados, quadros alérgicos. Então, qual é a dica aí? Qual é o problema aí? Como é que a gente resolve esse problema? O mais rápido possível, a gente precisa procurar o otorrino, né? O médico, para que tomemos os devidos remédios que vão nos tirar dessa crise, desse momento de tosse. Eu falo isso porque eu tenho questão alérgica. Então, ontem eu já estava sentindo que eu ia começar com a minha crise alérgica. Eu fui lá no otorrino, já estou medicada. Por quê? Porque eu ia começar a ter o quadro de tosse e eu não tenho para onde correr. Você não consegue não tossir. Pigarrear você consegue, gritar você consegue não gritar, não pigarrear. Mas tossir é involuntário, é uma defesa involuntária. Você tosse para se defender. Então, e ela vai causar o mesmo estrago do pigarro e do gritar. Então, o mais rápido possível. Eu digo isso, uma vez eu estava numa palestra, uma pessoa me procurou e me contou. Ela desenvolveu hemorragia de prega vocal após um quadro de tosse, né? de resfriado virótico, um quadro virótico. E o problema depois foi que, além de ter desenvolvido hemorragia, o vírus, acredite, isso é comum, ele se alojou na corda vocal e ela teve paralisia da prega vocal. Então, babau para ela que era cantora. Hoje, com as novas técnicas, a gente até pode conseguir muito melhorar a produção vocal dela e retornar à movimentação. Mas é possível. Então, assim, tosse não é um negócio tão simples assim, é procurar mesmo apoio o mais rápido possível. Ar-condicionado, ele desidrata. Então, se a gente está no ar, precisa se hidratar mais ainda, porque ele resseca o ar.
Eu estou aqui na Baixada, eu não estou aí no friozinho, eu estou no calorzinho. Dá para ficar sem ar aqui? Não. Então, não dá para ficar sem a água, porque vai ressecar a mucosa ressecada. Faço esforço, é o carro sem óleo, né? É o carro andando sem hidratação, somos nós com ar-condicionado. Spray e pastilha, resolve a nossa vida? Ih, o pessoal dormiu de Gastão. Estou triste. Dormiu, acorda, gente! É que eu cortei aqui o som. Eles estão respondendo, só que o som estava cortado. Estão falando que não. Spray, pastilha. Não, spray e pastilha só se for para o caso que o médico passou como forma anestésica, né? Anestésica para poder tirar a dor da inflamação da garganta. Geralmente, eles são de uso específico quando tem inflamação, infecção, eles vão fazer esse efeito bem legal. Para uso contínuo, quando você não tem noção, só está sentindo que está ardendo, que está rouco, o efeito acaba sendo o contrário, porque ele anestesia, a gente não sente mais se está doendo ou não, então a gente faz mais abuso, tá? Então, qual é a dica aí? Estou com a garganta inflamada, está doendo, eu fui ao médico, ele receitou spray e pastilha. Eu posso não usar a voz? Ótimo para mim. Eu preciso usar a voz porque não tem jeito, hoje é o dia da apresentação, hoje é o dia que eu vou dar aula, o que eu vou fazer? Eu não vou usar antes de usar a voz, não vou colocar spray ou pastilha antes de usar a voz, coloca depois. Porque aí você, sentindo a dor, você não faz tanto esforço. Terminou, não vai mais usar, põe o seu spray, põe sua pastilha, porque aí ela vai trabalhar, vai funcionar, vai recuperar e você não vai mais usar a voz. Entendeu? Se você usa o spray ou usa a pastilha durante o uso da voz, ela mascara a sua dor, então você vai fazer o uso além do que deveria. Então, ao invés de te ajudar, ela vai piorar, porque você não estava sentindo que estava doendo, fez a mais, o que fez mais do que deveria, fez a mais, não estava sentindo, usou mais do que deveria a voz. Então, piora a sua situação. Alergias é a mesma história, né? Como eu contei o meu caso. Vamos para o médico, porque eu posso ter tosse, eu posso ter secreção, e eu posso piorar se eu utilizar a voz naquele dia. Então, estando medicado, sabendo do que se trata, se eu puder trocar o dia, se eu puder diminuir, né? Ó, né, dando exemplo do coral aí. Eu sou solista, hoje eu estou muito ruim. Gastão, o que eu posso fazer? Pode não cantar essa música? Pode trocar pelo outro? Ou não tem como, só pode eu? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu só nessa música, eu não canto as outras? Eu não sei, negocia aí com o Gastão, conversa e vê o que dá para fazer para poupar naquele dia. Mudança de temperatura, Petrópolis é lindo, né? As 4 estações no mesmo dia. Aí é aquela história, ande de cachecol, de casaco, vire cebola, depois tire para ficar fresquinho, mantenha-se hidratado, tome sempre sua vitamina C em dia e evite, o que a gente pode evitar da mudança de temperatura? Vou dar o meu exemplo também, você se conhece. Eu sei que se eu tomar gelado, eu favoreço logo e proporciono a mim mesmo a mudança de temperatura interna que vai dar problema sério aqui. Eu posso sentir já que a garganta vai reclamar. Então, eu não vou para o gelado naquele dia, né? Outro exemplo aí para as mulheres é o cabelo molhado, entendeu? Lavou o cabelo está molhado. Se o seu cabelo molhado te gera problemas, cuidado. Por quê? Porque pode ter mudança de temperatura. Se você já se conhece, já sabe, você evita. Vestuário, a gente já falou do outro momento, né? A roupa mais apertada dificulta a respiração, dificulta a postura, prejudica a voz. Essa que é a questão. Se você vai fazer o uso da voz. Mas a galera aí que se garante, né? Vamos dizer assim, com as suas roupas apertadas, aí é outra história. Mas fisiologicamente falando, o aperto na região do abdômen vai atrapalhar a movimentação
das costelas, né, dos músculos intercostais que favorecem a respiração, bem como do diafragma, bem como de toda a musculatura inferior abdominal que dá o apoio na hora da voz, né, de sustentação do canto. Porque o ar é o combustível da voz. Então, se você não vai ter como produzir o combustível, vai ter o quê? Desafinos, né? A desafinação, muitas vezes, é falta de sustentação, é falta de respiração. Então, acho que o vestuário ajuda ou atrapalha. Exercícios físicos. Exercícios físicos são show de bola. Ajudam a melhorar o rendimento, né, cardiorrespiratório, mas o que não pode com os exercícios físicos é fazer exercício e falar durante ele. Então, se eu estou na academia e eu faço o exercício conversando, eu estou fazendo abuso vocal. Se eu não converso, mas enquanto eu pego peso, eu malho, eu faço aquele movimento de sustentação, eu faço esforço vocal. E acredite, agora deu uma parada, mas teve uma época que estava tendo muita gente vindo com problema vocal por isso, por fazer som enquanto malha, né, enquanto levanta peso. A gente não pode fazer som enquanto faz levantamento de peso, da mesma forma que não dá para fazer som enquanto estamos realizando a micção, porque o nosso aparelho vocal, que depende da respiração, é a mesma questão, ele também trabalha como fechamento glótico para favorecer a força para sustentar força, para pegar peso e também para eliminar as fezes. Então, se eu produzo som nesse momento, eu faço escape de ar, eu faço um esforço danado aqui, porque o corpo inteiro está tentando fazer força ou sustentar a força, fazendo vedamento do ar na cavidade torácica. Se eu produzo som nessa hora, é um som com muito esforço. Então, eu posso ter, assim como o grito, assim como o pigarro, um nódulo de esforço por estar fazendo esse efeito de abuso durante peso, né? Empurrar uma coisa pesada ou pegar peso na academia, mas também barulhos, né? Sons enquanto está fazendo a evacuação. Opa, desculpa, eu mesmo. Acho que alguém ia perguntar alguma coisa. Desses exercícios são só de força ou são esses exercícios aeróbicos? Isso, ela está perguntando aqui sobre a questão dos exercícios, se são mais os exercícios de força ou nos exercícios tipo cardio, né, que tem nas academias. Os exercícios de força são o que causam mais impacto da glote por conta disso que eu falei, porque a laringe, ela trabalha não só para fonação, ela também trabalha como uma das válvulas de pressão, né, no corpo para favorecer a força. Então, para você ter força suficiente para empurrar algo, você não pode falar, né? Não sei se vocês já ouviram essa brincadeira, né? Quando alguém vai pegar algo pesado, fala, não ri não, não fala não. Porque você realmente não consegue, você perde a força. Você não consegue sustentar o peso enquanto está falando. Porém, durante o exercício, o peso é mínimo, então as pessoas acabam falando, mas o estrago acontece. Então, pior se está com peso. Mas durante exercícios cardios, né, cardiorrespiratórios, está andando, né, não é isso? Ou elipse, né, que fica subindo degrau, dançando. O ideal é poupar, é não falar nessa hora. Mas se tiver que falar, lembre-se, você já está fazendo uma outra atividade, precisa ter o preparo. Aí você vai entrar no caso, por exemplo, chama de cantores de grande performance, né, que cantam e dançam. Eles fazem um preparo para conseguir não entrar em fadiga, não usar a voz além, porque você já está tendo um gasto energético, calórico, durante o exercício. Você vai falar, você também tem um gasto calórico e energético. A dica é essa que eu mantenho aí para vocês.
Se for o dia de apresentação, o dia de uso da voz profissional, o ideal é poupar. Então, eu sou a poupadora da voz. Se você vai utilizar a voz nesse dia, não fale. Se você não vai utilizar, fale. Só se lembre que, se eu usar muito, eu posso estar prejudicando, tá? De forma nenhuma no peso. Mas nos de exercícios cardiorrespiratórios, se você falar, não dá para bater muito papo, né? Senão você também não tem fôlego. Pelo mesmo motivo, a gente acaba não fazendo a respiração adequada e não respeitando o seu organismo. Eu pretendo um dia voltar a fazer academia, mas eu gosto do Pilates, porque no Pilates você não consegue falar, porque você tem que fazer o exercício de sustentação da respiração. Então, se você fala, você não consegue sustentar a respiração. Então, baseado nessa técnica do Pilates, que é bem parecido com a produção, né, para a voz, não dá para fazer o movimento enquanto eu estou sustentando a respiração, principalmente abdominal. Eu recomendaria isso. Fale o mínimo necessário. Tá? Respondi. Alterações hormonais interferem na voz pra caramba, e aí vem alterações de tireoide, que modifica o hormônio, mas também nós mulheres sofremos das alterações hormonais, não só por questões tireoides, né, mas por problemas na tireoide, mas também mensalmente nós temos mudanças hormonais que favorecem a ovulação ou o descimento da menstruação. Essas alterações hormonais das quais nós somos, né, reféns eternamente, até que se diga o contrário, modificam também a voz. Então, durante o período pré-menstrual, a TPM, é a hora que os hormônios estão bem à flor da pele, todo mundo sabe os efeitos da TPM, mas não parou, talvez, para prestar atenção no efeito da TPM na voz, no canto, por exemplo. Ficamos com a voz mais soprosa, porque a corda vocal fica inchada. Tudo incha, o seio incha, a barriga incha, a prega vocal também incha. Então, ela já está alterada, já está inchada. Então, se tu está na TPM, cuidado, né? Poupe a voz, porque ela já está inchada, ela já está fora do normal dela. Fumo e álcool... E aí do maestro que diga o contrário. Né? E aí do maestro. Coitado do maestro nesse dia, coitado dele. O fumo, um dado bem legal do departamento do INCA, né? Eu lembro do nosso professor dando essa aula para a gente. 99,999999999, infinitamente 9% de casos de câncer de laringe são por conta do fumo. Então, dá para ter noção, só com esse dado, do enorme estrago que faz na corda vocal. Então, fumo e uso da voz não combinam. Mas fique alerta, eu não fumo, beleza. Fique alerta se a gente muitas vezes não é fumante passivo, né? Eu tenho um super fumante em casa, ou eu trabalho num ambiente com muitos fumantes. Infelizmente, o fumante passivo sofre da mesma forma que o fumante ativo. Então, fumo não combina com voz. O álcool, qual é o problema do álcool? Bom, se você não vai ser o bebum de todos os dias estar bebendo, que aí o seu estrago é global, é inteiro, né, no corpo, mas o uso do álcool durante a apresentação ou antes da apresentação, o álcool causa desidratação do organismo como um todo. E ele mexe bem com o cerebelo. Então, ele dá uma modificação na prosódia. Então, você vai perder agilidade no uso da voz, como agilidade global, né? Por isso que quem bebe não pode dirigir, porque ele fica sem os seus reflexos. Então, vocalmente falando também, ele vai apresentar uma voz mais pastosa, mais mole, pode não atingir os agudos que conseguiria, vai estar mais desidratado. Então, se ele está desidratado, ele não vai ter toda a performance que poderia ter. Mas a gente vai beber socialmente. Sem problemas, se possível, depois do uso da voz.
sempre é essa a máxima, né? Como eu falei, você não vai se embriagar, porque não vai dar certo, porque não vai conseguir cantar de jeito nenhum, nem usar a voz para trabalhar, nem nada. Mas se o beber socialmente, a dificuldade é antes do uso da voz e a quantidade que você vai tomar também, né? Ou o tipo de bebida, né? O teor alcoólico vai. Eu comi um bombom de rum, não vou poder cantar, não, né? Ó, peneira aí a questão que eu estou falando. Vem aqui a ingestão de bebidas, depois são as outras bebidas, não só a questão alcoólica. Porque vai interferir é a quantidade, é a hora que você toma, tá? Então, deu para entender, gente? Eu não estou falando para ninguém não beber nada nunca, viu? Deu para entender? Cuidado com a quantidade, né, do teor alcoólico. O mais legal é se puder ser depois, porque aí você fica sem compromisso, né, para não ter prejuízo no uso da voz. A ingestão de bebidas aqui se trata, por exemplo, das bebidas gasosas, os refrigerantes. Eles fazem mal para a voz? Não fazem mal para a voz, mas a mesma máxima da ingestão do álcool, mas com efeitos diferentes. As bebidas gasosas, elas produzem gases. Então, você provavelmente, durante a hora da apresentação, terá gases. Vai ter problemas de arrotos e de flatulência. Vai ter um desconforto abdominal, vai ter uma sensação de... Como é que é? A palavra fugiu agora. Cheio, de plenitude. E esse desconforto, você não vai conseguir ter uma boa apresentação, um bom uso da voz. E aí vale para todo e qualquer uso da voz. As bebidas quentes, elas relaxam, né? Os chás, os leitinhos, enfim. Elas favorecem a voz para relaxar. Então, se você precisa da dinâmica vocal naquela hora, se você tomar o quente, você pode ter um efeito relaxante. O gelado, se você tomar o gelado, você pode ter o outro efeito. Bom, no meu caso, eu posso sentir já arranhar a garganta. Isso é o meu caso, mas de modo geral, o gelado ingerido pode dar um choque térmico. Então, lascou-se, né? Não pode beber nada, né? Pode. Se tiver muito gelado, você aguarda um pouquinho e ficar mais para ter a temperatura ambiente para não ter o choque térmico. Sim, o choque térmico é real, é a mesma história lá do jogador de futebol. Nenhum treinador pega o jogador e antes dele jogar, coloca ele para mergulhar numa banheira de gelo e agora vai jogar. Não vai, porque é vasoconstritor, porque vai travar, a musculatura não vai fluir, não vai se movimentar da mesma forma, não vai ter agilidade, não vai ter circulação sanguínea acontecendo naquela hora. O gelo é muito legal para tratamento. E aí tem a Janaína Pimenta, que foi a fono bem famosa, que tratou da Ivete, ela também se formou na mesma especialização, na mesma que eu fiz, ela é uma turma antes de mim. Ela criou essa técnica, né, do quente e o gelo na voz. É isso aí, você usa para tratar, você usa para ajudar no condicionamento, mas não é um uso antes de cantar, porque o gelo é constritor, né? Então, por isso que eu vou aguardar a temperatura. E o quente? O quente relaxa. Se o seu intuito é relaxar, é o contrário, você pode tomar e, de repente, você vai ter um efeito legal. Você toma uma bebida quente, dando o exemplo do chá, e você vai ter um desempenho muito melhor. Porém, é melhor o efeito relaxante pós uso da voz, porque aí ele não só relaxa, como ele vem curando, vamos assim dizer, né? Porque aí o quente, o calor, ele faz o efeito inverso. Ele aquece, ele promove recuperação, o quente promove relaxamento das estruturas que foram muito tensionadas durante o uso da voz, né? Então, se você usou muito, exercitou muito, então, após o treino, após o ensaio, após a apresentação. Vocês estão entendendo? Então, estou conseguindo me fazer entender? São dicas muito legais essas para vocês se tratarem, se curarem e não se prejudicarem, né? Porque, às vezes,
Você tem um super cantor e não entendeu, eu estava muito bem e agora, antes da apresentação, eu estou mal, porque antes eu fui lá no camarim, eu tomei o negócio e na hora de cantar não funcionou. É o se conhecer também, né? Se o seu caso é imediato, então você não vai tomar o gelado. Se o seu caso é imediato, você não vai tomar o quente. No geral, a gente diz temperatura ambiente, porque eles têm esses efeitos, bons ou maus, cada um para um momento. A alimentação inadequada pelos desconfortos, flatulências, gases, arrotos, mas também alguns tipos de alimentos atrapalham. Por exemplo, chocolate e derivados do leite, eles produzem muco. Então, quem já tem produção de muita secreção e come alguma coisa dessa antes de cantar, saiba que você vai começar a produzir. Quem tem questões de refluxo e toma café ou comidas apimentadas antes do uso da voz, pode começar a ter refluxo e vai ter subida de suco gástrico, né? de ácido gástrico subindo e te dando sensação e estragando também a voz, porque o ácido do estômago corrói a região da laringe. E é a ingestão de bebida que gera isso, geralmente. Então, a alimentação vai ter essa questão. E, claro, né, se você comer uma feijoada e for cantar, viu, Gastão? Não vai ser bem legal, vai pesar, vai ficar mole. São pequenos cuidados, viu? Pequenas dicas. Porque Automedicação. Olha, me fala a hora que eu me perdi aqui. A automedicação, está acabando, né? A automedicação é ruim, porque a gente pode mexer e envolver muitas questões parecidas aqui, né, que a gente já falou. Então, tem medicação que causa letargia, né? A pessoa vai ficar mole, vai ficar como se tivesse drogada, anestesiada, como se tivesse tomado o álcool, né? Ela vai ficar grogue, então ela não vai ter o mesmo desempenho. Outras medicações podem causar a anestesia, como é o caso do spray das pastilhas, mas você não pensou nisso, mas ela pode causar essa anestesia nessa região. Então, cuidado sempre com a automedicação, né? Se informe, pergunte, principalmente se você vai ter um uso da voz mais acentuado, se isso vai causar desidratação, tem medicação que é desidratante, vamos assim falar, então você vai ter a necessidade de estar tomando mais líquido, porque ela já é diurética, né? Ela te desidrata, tem medicação que desidrata. E aí fica o alerta para alguns remédios que a gente toma e não percebe, e que causam essas coisas. As aspirinas, os remédios para dor, eles mexem bastante com essa questão de hidratação e desidratação, tá? Oi. Ela está falando das pastilhas, mas aquelas pastilhas são, vamos falar, que anestesiam, né? Uhum. Sim. Mas eu já ouvi falar, não sei se é verdade, se é mito, de que aquelas balas tipo house que tem mentol também são prejudiciais se você estiver usando a voz, assim, no caso, uma bala dessa, uma house preta, sei lá, para você, e depois de você cantar, não sei se eu não sei se isso é verdade ou não, aí só essa dúvida, assim, se é mito, se é verdade, por que prejudicaria o mentol, assim? Sim. Eu ouvi, ou que eu repito? Ouvi. O mentol, né, é uma substância, se eu não me engano, a menta, né, tirada também da hortelã, ela é uma substância que proporciona anestesia. Então, ela vai funcionar bem parecido também com o uso das pastilhas específicas para a garganta. Ela dá uma anestesiada também. Você para de sentir o incômodo. Ela vem refrescando, né, e anestesiando. Então, se você faz o uso dessa bala antes, né, e durante o uso da voz, você vai acabar fazendo esforço porque você não percebeu que estava fazendo esforço, já que estava tudo anestesiado. Sim, ela entra no rol de pastilhas, porque ela funciona parecido. A pastilha Valda,
as balinhas de hortelã, quase todas, tá? Oi? Sim, Alete, o que ele tá falando? Isso. isso aí. Então, aí fica de olho também na medicação que toma, que serve para uma coisa, você precisa tomar, mas fica de olho porque pode interferir no uso da voz. Então, se você já sabe, você remedia, você sabe até onde você pode ir, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Tem medicação que você não tem como não tomar. Por exemplo, aí quem está, como o Gastão falou, eu estou ruim, mudou o clima, então, de repente, está à base de corticóide, antihistamínico, precisa tomar essa medicação para melhorar o seu quadro. Mas essa medicação vai ter uma consequência também na voz. E aí, eu sou professor, o que eu vou fazer? Bom, nesse dia eu sei que eu não vou fazer exagero, eu vou usar o microfone se eu puder, né? Ele vai se medir, eu vou beber mais água, eu vou me proteger. Essa a grande sacada da higiene vocal. Que a gente aprenda a se proteger e a poupar a voz, porque todas essas coisas são coisas que podem provocar abuso. E se eu sei, se eu conheço, eu minimizo o efeito, tá? O refluxo eu já falei, né? Então, alguns alimentos produzem refluxo. Em quem já tem o refluxo, então o ideal é tratar o refluxo, mas uma parte do tratamento é evitar vários tipos de alimentação que produzem um refluxo, porque volta, né, informa o ácido, volta e queima mesmo a região da prega vocal, fica vermelho, fica inchado, pode ter até hemorragia. Drogas são as drogas ilícitas mesmo, não tem uma que salve, né? Se o fumo faz o estrago, todas as drogas também fazem. Então, as inaladas, as que são fumadas, vão ter o efeito semelhante ao fumo, mas aquelas que vão para a corrente sanguínea vão fazer o mesmo efeito da questão da automedicação. Aliás, remédio é droga, é drogaria por isso, ele tem um efeito, mas ele tem outros efeitos, e todos vão interferir na voz de um jeito ou de outro, né? Então, drogas não combinam com voz, nem o fumo combina, não vai funcionar direito, vai apresentar problema. Hidratação, existe um cálculo, uma média, que diz que o ideal de hidratação é cerca de 2 litros de água por dia. É mais ou menos isso, vai variar de acordo com o tamanho, né, a altura da pessoa, aí a pessoa, de repente, precisa tomar um pouco mais. Mas essa média de 2 litros ou 8 copos de água é bem interessante. O ideal é que a gente não beba tudo de uma vez, é ao longo do dia, é de golinho em golinho, é de pouquinho em pouquinho, é manter o corpo inteiro hidratado. A grande dica é, se o seu xixi está clarinho, você está hidratado. Se não, beba mais água, tá? A hidratação favorece a corda vocal porque ela produz um colchão amortecedor de impacto e favorece o escorregar das estruturas. Então, toda a beleza que a gente falou da voz por conta da ressonância acontece porque toda a parede da boca, do nariz e da laringe, ela é coberta com o mesmo tipo de células, são as células ciliadas. E elas produzem, a nossa boca é úmida, né? Se a gente botar o dedo, vem úmido de saliva, o nariz também. Essa umidade necessária, que é produzida por mucos e que as glândulas de cada área produzem o seu tipo de muco e de secreção própria, mas é produzida à medida da hidratação. Se eu estou hidratado, tudo funciona em conjunto perfeitamente, então o carro está com óleo, vai funcionar a engrenagem perfeitamente. Se eu estou desidratado, né, se eu bebo pouca água, eu vou acabar fazendo um certo esforço, eu vou necessitar, vai ranger, né? As engrenagens vão se mexer com mais esforço, vou acabar produzindo problema vocal. O principal é o nódulo, é muito característico de abuso vocal, ou seja, de mau uso. Tem nódulo, teve um mau uso. Qualquer um desses que a gente falou, mas às vezes a falta da hidratação foi o que mais pesou. Eu não hidratei, eu proporcionei as outras coisas. Posturas corporais, sim. Quem tem problema corporal, problema de coluna,
precisa ver essa questão, mas às vezes é só hábito, né? Mas se não for, se for uma questão que necessita de uma avaliação mais específica, né? Fazer fisioterapia ou um acompanhamento ortopédico, mas cuidado com a postura muito curvada, né? Porque a gente não consegue favorecer a respiração e a movimentação de pulmão e de toda a musculatura da respiração. É igual a gente estava conversando sobre as questões da vestimenta que interferem na respiração, muitas vezes a postura também. O coral canta de pé, canta segurando a pasta, o que já favorece sentir a sua postura. Mas, às vezes, a gente relaxa no ensaio e fica de lado, né? E se debruça. E no que eu fico de lado, vou tentar me mostrar aqui, ó. Eu fiquei de lado, eu já modifiquei o espaço. Então, eu não vou produzir da mesma forma. E eu posso produzir abuso. Mostrando a importância da postura, eu vou dar um dado para vocês, mais antigo, mas eu lembro quando eu estudei, eu falei, nossa, isso daqui é bem interessante. No início do século, na descoberta dos telefones, né, quando começaram a ter as telefonistas, não existia o headset, então elas utilizavam aquele telefone segurando. Para dar conta, né, de colocar cabo, né, trocar a ligação daqui para lá, elas precisavam da mão livre, mas não tinha headset, então o que elas faziam? Isso, né? Eu segurava o telefone e falava com o telefone assim. Ainda tem gente que faz isso ainda hoje, né, na correria. Mas só que elas trabalhavam com isso o tempo todo. Então começou a ter problema nas cordas vocais, na prega vocal, especificamente para o lado que mais ficava. Então, só para você ver como que interfere. Elas trabalhando o dia inteiro com a cabeça inclinada, segurando o fone, né, do telefone, começaram a apresentar nódulos vocais, e já eram nódulos característicos da profissão de telefonistas, né? Um dado do passado. Hoje a gente sabe que não utilizar a postura vai interferir. Vocês viram no vídeo como que a língua se movimenta, como as estruturas se movimentam. Então, qualquer alteração de cabeça, de corpo, eu interfiro também nessa livre movimentação. Então, eu posso ter um mau uso por questão postural. Eu posso não ter um excelente desempenho por questão postural. Eu posso não conseguir lançar essa voz ou produzir uma voz com alcance maior simplesmente por questão postural. Então, vale a pena, né, cuidar da postura. Aí, rapidinho, só para mostrar o efeito da voz do fumante, né, o edema de Heinck. Vocês vão ter mais noção vendo a próxima. Então, eu vou rapidinho para mostrar uma corda vocal que não está boa, mas para você ver como é ela mais ou menos boa perto dessa daí, que é a voz do fumante. Olha como ela deveria estar. E olha como ela fica quando fuma. Ela se incha toda, fica irreconhecível, né? E a voz fica bem grave. Eu não sei como está, essa cantora andou muito mal por questão de fumo, edema de Heinck. Eu não tenho notícias delas agora, né? Eu conheci a fono dela, não sei como é que ela ficou. Foi a já chamam ela de a Bombom, Alcione. A Alcione ficou muito mal com a edema de Heinck. Ela quase perdeu a voz. Agora ela já está bem idosa, acredito que ela já melhorou faz tempo, mas ela era um grande problema da voz dela, era o fumo. Efeitos do esforço e do abuso vocal, as fendas que eu falei, né? É porque cada foto fica de um jeito, mas aonde não está fechando, né, que tem uma aberturinha, é a fenda glótica. Essa, eu não sei, que está embaixo escrito falsete, está mostrando quando a gente faz o falsete, né, o super agudinho, não fecha, mas isso é natural no falsete, tá? Isso é normal no falsete. No canto, alguns ajustes
não são problemas vocais, são ajustes, são momentâneos, mas se eu não souber usar, ele pode virar um problema. Mas a outra, que tem 2 aberturas, é uma fenda em ampulheta, por isso, porque fica aberta em cima, fecha no meio e aberta embaixo, é um grande problema. Isso daí não deve acontecer com o cantor. Acontece quando faz abuso, porque aí não fecha, porque só está fechando no meio, o contato do meio provavelmente já vai se tornar um nódulo. Né? Por enquanto, aqui nessa imagem não tem nódulo, mas se já está formando fenda, o próximo passo é virar um nódulo. Aqui no falsete, cantando, volto a dizer, é permitido, é o normal, fisiologicamente fazendo esse som, ocorre essa imagem. Mas existem pessoas que falam ou cantam e tem essa imagem. Essa aqui é uma que vos fala que tinha esta imagem, mas eu estou curada. No momento eu não estou nem cantando, nem usando, então ela está curadíssima agora. E aqui 3 imagens, né? O nódulo, o do meio, o pólipo, aí, ó, o que o torcedor e o cantor de rock pode produzir. Viu? Ó, o nódulo está dentro da camada da corda vocal. O nódulo faz bastante terapia vocal e a gente consegue recuperar se ele não está ali há muito tempo. Eu recupero isso aí assim, facinho, com os exercícios a gente recupera. O pólipo não, é de outra forma, tá? Está em outra estrutura e é outra estrutura que formou. Ele é cirúrgico, ele não sai. O que a gente consegue é que a pessoa consiga movimentar o nódulo, então fica aquele pedúnculo ali preso, ele consegue movimentar a corda vocal apesar daquele peso, mas ele não vai ter certamente a voz que tinha antes, até que faça a retirada cirurgicamente. O que é também um negócio muito difícil. Se ele é um super cantor de ópera, por exemplo, ele vai ficar muito medo de mexer nessa laringe aí. Quem é que vai mexer? Quem é que vai fazer a cirurgia? Porque a cirurgia pode dar errado, né? Pode ser que retire uma parte que para ele era super importante, mas para retirar um nódulo foi preciso. Então, o pólipo é sempre um grande problema se é um cantor. E a hemorragia ali acontecendo, né? Depois de tanto abuso, teve uma hemorragia, só que ela tá branquinha aí. Eu não sei por que essa foto ficou branca, ela era para estar vermelhinha. Aconteceu algum erro aí na hora de botar a foto. Porque a hemorragia não fica branquinha não, tá? Ela fica bem vermelha, fica uma hemorragia. Essa foto aqui, ou ela foi trocada na hora que eu estava colocando as fotos, ou a cor modificou. Eu estou achando que essa foto aqui é de um câncer de laringe, tá? Me perdoe pelo erro da foto. E o refluxo, ó, fica bem irritadinho, tá cheio de veinhas aparecendo. E o fundo, eu não sei se minha setinha passa para vocês, passa? Então, onde eu estou mostrando a minha setinha, aqui é o esôfago. É que quando a gente come, ele se abre. Quando a gente não está comendo, ele fica fechadinho e ele é grudado na laringe. Então, essa foto aqui está aparecendo uma parte do esôfago com essas bolinhas que são já machucadinhos. Tem essas bolinhas aqui da saliva, né? Mas também aqui já está de cor amareladinha, já está aparecendo o machucadinho do esôfago, da parede, que o refluxo, né? O suco gástrico volta e banha ali e irrita bastante, ó, fica bem irritado a mucosa da corda vocal e da laringe. E finalizamos. Sim. O Julien tinha me falado, Marcelo, você esqueceu de colocar as referências. Me perdoem se vocês quiserem, eu mando depois para você algumas referências, onde buscar algumas informações, eu mando, tá? Não tive tempo de colocar aqui no slide, tá? Eu mando sim. Perfeito. Certo? A gente está um pouquinho apertado, mas eu queria ver se alguém tem alguma pergunta a fazer aí, alguma curiosidade. Fala, Caio. Tem alguém antes de mim? Não, você foi o primeiro a levantar, você é o primeiro a perguntar. Eu queria que você comentasse mais qual é a idade, mais ou menos, onde que a saúde vocal
ela começa a ter uma deterioração onde a gente tem que tomar talvez mais cuidado, assim, porque a gente sabe que existe, né? O jovem, por exemplo, raramente vai ter algum problema vocal. Ou não. A não ser que abuse, né? Claro, mas Mas deu para ouvir, por né? exemplo, no cenário do rock a gente ainda tem cantores que estão cantando com 70 e tantos anos e estão cantando ainda muito bem, que é o caso, por exemplo, do Steven Tyler, da banda Aerosmith. Já o Bon Jovi, por exemplo, já não canta com nem 50% da sua qualidade. Uhum. Então, deu para ouvir a pergunta? Sim, sim. Deixa eu ver se eu compreendi perfeitamente. Ele perguntou se tem uma idade para começar a ter algum problema vocal, não é isso? E foi desenrolando. Mais ou menos isso. É. Mais ou menos isso. Olha, o abuso, né, o problema vocal pode acontecer em qualquer idade. Eu já peguei crianças que começaram o seu abuso vocal na maternidade, porque já era o chorão, né? Aquela criança que chora muito. E ela já cresce uma criança rouca por chorar. Então, ela já nasceu fazendo abuso vocal. Bom, todos nós nascemos chorando, mas é porque uma característica dessa criança era chorar muito. Claro que não foi só por isso, né? Se você for investigar, ela tinha alguma outra questão que causava dor nela, talvez cólica, talvez uma questão abdominal, enfim. Ela chorava, né? A manifestação importante vocalmente falando era chorar o tempo todo, e por chorar o tempo todo, mesmo grandinho, já é uma criança rouca, e que eu tratei com muita dificuldade, porque tratar de criança rouca é um negócio, porque a criança que chora é a criança que grita, e fazer essa criança ficar quieta é fácil, não. Então, não tem idade, o problema vai aparecer à medida que a pessoa faz o abuso. O que existe com a idade chama presbifonia. Com o passar da idade, tudo acontece, tem a presbiacusia, a perda auditiva, a presbifonia, que é a questão vocal, onde os homens tendem a ficar cada vez mais com a voz aguda e as mulheres vão tendendo a ficar com a voz mais grave. E vai acontecendo naturalmente a fenda total. Então, a prega não fecha mais, ela fica mais abertinha. Isso acontece naturalmente com a chegada da idade. Porém, aqueles que fazem o uso da voz profissional geralmente já se cuidam, já fazem exercícios, né? Não só para o corpo, mas fazem exercícios vocais, já cuidam da voz, já têm o hábito de cuidar da voz, já exercitam, fazem aulas de canto. A aula de canto é o quê? Exercício vocal. Né? Ou fazem também acompanhamento específico, com fono, mas na maioria, se já faz acompanhamento vocal com professor de canto, ele não perde o vigor da voz, então ele vai cantar muito bem, até bem velhinho. Eu tenho como referência que canta muito bem o Aguinaldo Raiol. Ele tem uma voz impecável até hoje, ele não caiu, a voz dele não ficou ruim. Certamente, ele não faz nenhuma dessas questões que a gente fez aí, que a gente falou aí. Ele cuida da voz, ele exercita a voz, ele toma os cuidados, né? Ele tem hidratação, ele tem alimentação. Então, a voz se mantém. Então, de modo geral, qualquer idade pode acontecer um abuso se eu fizer o abuso. Se eu cuido, eu não vou ter. Eu posso ter uma voz saudável e muito boa, muito semelhante à de quando era jovem, a vida inteira. E às vezes uma coisa que ilude é que tem muitos cantores de rock que a imagem é do rebelde, né, e tal, mas que na vida particular eles são super comportados. Um exemplo que me vem imediatamente é o cantor, agora fugiu o nome dele absurdamente, o cantor dos Rolling Stones, Mick Jagger. Que o cara ele é um quase que um burocrata nesse sentido de, claro, ele tem lá as amantes, ele tem essa história toda, mas em termos de música, ele se comporta como um negociante. Isso é o trabalho dele e ele é super comportado para cuidar da saúde, para poder cuidar da voz também e manter esse trabalho a longo prazo. Um cara que já está com, sei lá, quase 80 anos de idade e continua cantando, né, direitinho. Vamos lá, alguma outra pergunta? Acabou? Então,
Eu sei que o pessoal também fica preocupado por causa da hora, porque daqui a pouquinho tem outra aula, né? Então, queria, Marcele, agradecer muito a sua presença, pô, as suas palavras, a sua aula aqui, que tenho certeza que foi muito importante, útil também, já que a gente está falando não só para muitos cantores aqui, né, e professores de música, que vão também trabalhar com coros, vão trabalhar com cantores. Então, isso tudo é muito importante para todos eles, né? Mas são também, lembrando, professores que têm que estar conscientes dos cuidados com a voz, porque dar aula é um trabalho que exige muito da voz, que exige muito cuidado, né, com a voz, para que a gente possa realmente ter um rendimento, não só um bom rendimento, uma voz bonita, mas ter esse rendimento a longo prazo. Tá? Marcele, mais uma vez, muito obrigado aí para você. Pô, é sempre uma alegria receber você. Fica tudo fica muito à vontade. Adorei aqui, né, recebê-la novamente. Tá? Obrigada a vocês novamente. Me coloco à disposição dentro do tempo curto que hoje eu tenho, mas eu dou um jeitinho de responder. Depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar, pode entrar em contato. E ninguém perguntou, eu fico assim, ninguém entendeu nada ou entenderam tudo, então eu vou ficar na segunda opção, entenderam tudo. E fica uma dica, eu não coloquei, porque da outra vez ficou muito longo, mas cuidados com a voz, né, o preparo, chama aquecimento vocal. Então, como são professores, e me perdoe, eu esqueci de falar isso para vocês, porque, acima de tudo, cantores são professores, são profissionais da voz, né? Serão profissionais da voz enquanto professores. Então, o aquecimento vocal é tudo na vida de qualquer profissional da voz. Não deixe de aquecer a voz. E é isso que é o grande diferencial para não ter os problemas. Não só cuidados, né? A higiene vocal, todos esses cuidados que a gente falou, mas realizar o aquecimento da voz antes do uso da voz. É tudo, viu? Então, busquem, façam sempre o aquecimento, vocês vão ter uma voz maravilhosa para sempre, viu? Comuniquem bastante, usem a voz. Um beijo, fiquem com Deus, boa aula. Obrigada, Gastão. Eu que agradeço aqui, eu e todos aqui. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado aí, boa noite e boa aula para vocês. Tá? Boa aula, boa noite. Valeu, tchau, um abração. Tchau.